Brasil e acaba de sair mais um capítulo nesse caso. A gente falou sobre a decisão do presidente Lula em chamar o embaixador para o Brasil, né, retornar ao Brasil como um sinal a Israel, e aí vem a resposta de Israel. A resposta de Israel vem do ministro das Relações Exteriores, o Israel Katz, e que fala que eles estão aguardando o pedido de desculpas de Lula. Ele postou nas redes sociais uma carta ao presidente da República, tá lá, ó, presidente do Brasil, Lula oficial, que é a conta dele. Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente, primeiro com tiros, depois com gás, uma indústria de extermínio de judeus de forma ordeira e cruel. A carta aqui publicada pelo ministro israelense diz que Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente, falando sobre o ataque do Hamas a Israel. Não importava para eles se eram idosos, bebês ou deficientes. Eles sequestraram bebês. Se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais de dezenas de milhares. Aí diz aqui o ministro israelense: que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Aí ele finaliza a carta. Ainda não é tarde para aprender a história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel. E aí, hein, Joesias? Resposta forte, dura, do ministro israelense de Relações Exteriores, falando aí, o chanceler fala que está aguardando o pedido de desculpas de Lula. Isso reforça o equívoco do comentário do Lula, né? No instante em que o Netanyahu sofre uma pressão internacional para deter o ataque a Rafah, que é um pedaço ali de Gaza, para o qual ele empurrou os palestinos que fugiam da morte. Então, nesse momento em que há uma pressão internacional para que Israel concorde com o cessar-fogo, que detenha essa penúltima investida da sua máquina de guerra, o Lula ofereceu esse tamborete, esse caixote, para que o gabinete do Netanyahu faça essa pose de herói da resistência antissemita, do ataque do Lula aos judeus, não só os de Israel, mas do mundo inteiro. E vem esse chanceler, o Israel Katz, com essa reiteração de que aguarda um pedido de desculpas do Lula. Então, isso é uma cenografia que Israel vai manter enquanto puder, porque isso muda o foco. Em vez de explicar o excesso de cadáveres em Gaza, faz essa pose de herói da resistência, o Netanyahu, herói da resistência ao antissemitismo, né? Então, e o Lula está agora com um problema interno também, porque ele desmereceu a posição do Itamaraty no encontro que ele próprio considerava central, que é o encontro dos chanceleres do G20. É um encontro que vai ocorrer até quinta-feira, começa a quarta, termina na quinta. Está chegando hoje ao Brasil o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, vai desembarcar na noite de terça, encontra o Lula na quarta, na sequência ele participa dessa reunião dos chanceleres do G20. E o Antony Blinken é um ilustre representante da comunidade judaica. Ele é de família judaica, o pai é judeu, a mãe é judia, a mãe se divorciou lá na década de 70, se casou com um sobrevivente do Holocausto. Foi viver na França e tal. Então ele tem uma, uma, uma história vinculada a esse tema. E o Lula vai se encontrar com esse personagem. E o encontro dos chanceleres, por insistência do Lula, tem como dois temas centrais
as guerras e a reforma dos organismos de governança global. Está no centro do debate dessa reunião dos chanceleres do G20. E o Brasil se queixa desde sempre da falta de efetividade das resoluções das Nações Unidas. E os diplomatas do Itamaraty, que estão envolvidos na organização desse encontro, avaliam que o Lula prejudicou a diplomacia brasileira ao encostar o Holocausto na faixa de Gaza. Ele reduziu o pé direito do Itamaraty. E eles receiam que o Lula tenha desperdiçado o prestígio adquirido pela diplomacia brasileira quando negociou no ano passado uma resolução sobre a pausa humanitária em Gaza, uma resolução vetada pelos Estados Unidos, que agora está num corner diplomático ali e apoia o cessar-fogo na faixa de Gaza. Então, veja que o Lula prejudicou a si mesmo, prejudicou a diplomacia brasileira. Nesse momento, além dos Estados Unidos, integram o G20 países que são críticos à postura, ao comportamento do Netanyahu, ou a França, o Reino Unido, a Alemanha, e o governo brasileiro poderia atuar para empurrar estes países para uma posição de mais tenacidade em relação a esse isolamento internacional que o Netanyahu enfrenta nesse momento. Mas o Brasil ficou em uma posição enfraquecida. Então, isso tudo reforça, Fabiola, o equívoco do comportamento do Lula, da frase do Lula, do improviso do Lula, e, a meu juízo, insisto, é equivocada também a posição do governo de dobrar a aposta, de não considerar a hipótese de arrumar isso diplomaticamente, ainda que não se dê o nome de um pedido de desculpas. Há formas de sair dessa encrenca sem parecer que estamos considerando adequado o comportamento, a frase do Lula e a resistência do Brasil em reconhecer o equívoco. Bom, Sakamoto, queria te ouvir também. Tem aí uma pressão que volta, né, pedindo para que Lula peça desculpas, né? Aqui no post do ministro, do chanceler israelense, volta aqui para a gente no post, ele fala: milhões de judeus estão à espera do seu pedido de desculpas. Ele diz: sua comparação é promíscua, delirante, é uma vergonha, e fala que é um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Essa é uma declaração pública do chanceler israelense ao presidente Lula. E aí, diante dessa carta, você acha que Lula deve voltar atrás, deve pedir desculpas, ô Sakamoto? Depois dessa carta, não. Não tenha dúvida nenhuma que ele tá. O que que acontece que não interessa para Israel o pedido de desculpa do Lula, não interessa a Israel que Lula volte atrás. O Israel, o que que o governo quando digo Israel, o governo Netanyahu. O que o governo Netanyahu quer é poder fazer barulho. O que o governo Netanyahu, que é um governo genocida, quer é fazer barulho, né? Ponto, né? Aquilo que a gente está falando desde o começo. Vamos lá para o disclaimer, porque muitos dos nossos, o pessoal que acompanha aqui tem problema de interpretação de texto. Ah, eu acho particularmente que o Lula deveria ter adotado outro tom e usado outras expressões. Não se usa num debate público Hitler, não se usa em debate público Holocausto por uma série de razões. Poderia ter usado genocídio, limpeza étnica, massacre, crime de guerra, crime contra a humanidade, que inclusive ia ser menos criticado. Bom, dito isso, né, que a gente acha que os termos foram errados, né, porque o debate está inteiro em cima do termo e não está em cima do que está acontecendo, aquela pouca vergonha humanitária que está acontecendo por conta de Israel lá em Gaza, né, em resposta aos ataques terroristas do Hamas. O que que acontece que, na verdade, o governo israelense, o governo Netanyahu, abriu simplesmente sua caixa de ferramentas do discurso da sua chancelaria. Esse discurso que foi feito contra o Lula é muito semelhante ao discurso também feito contra o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, que a chancelaria israelense também pirou, começou a xingar o Guterres, etc. E por conta de uma declaração, né, o Guterres tinha falado dos ataques terroristas do Hamas, estava reclamando também da retaliação de Israel, né? E aí tentou explicar que, olha, tem um contexto em que isso acontece, que é dentro de 56 anos de uma ocupação sufocante. Ele não está querendo justificar, mas ele deu uma declaração forte dizendo que, olha, esse processo não é de agora. Né, é um processo de longa data, que vai se restabelecendo. A chancelaria israelense, né, ministro das Relações Exteriores, embaixador na ONU, fritaram, pediram a cabeça do Guterres, xingaram, foi um caos. Mesmo nível dessa carta, que essa carta aí não é uma carta para o público externo. Essa carta reverbera junto aos jornalistas do Brasil, que a gente tem que comentar por ofício, né? Reverbera junto à oposição, que aí o bolsonarismo aqui vai poder usar para bater no Lula aqui e ali, mas é para o público interno israelense.
Isso é para eles, não é para a gente. Isso aí é para eles. É para você, é para tentar fortalecer o Netanyahu no momento que ele é rechaçado por 80% da população. É para dizer, olha, eu estou defendendo vocês aqui dos malucos de fora, das pessoas que estão atacando Israel. É isso. E é por isso que ele sobe o tom e bate lá em cima, né? E ele bate lá em cima. O que que acontece? Na questão com o Antônio Guterres veio a público, ele não pediu desculpa, ele falou só o seguinte: vocês estão tudo doido com relação à interpretação que vocês estão dando ao que eu falei, né? Se o Lula quiser vir e falar isso, ok. Mas eu estava falando com alguns diplomatas agora, durante a fala, e eles falaram o seguinte: olha, o mais normal que aconteceria nessa hora não é nem questão de pedir desculpa, porque o Israel escalou também. Então é simplesmente deixar passar. Faz silêncio e deixa passar. O que aconteceu na ONU, inclusive com Guterres, deixa passar. Faz silêncio por ambos os lados escalaram, tudo, deixa passar. O que não combina muito, né, com tudo isso, é o fato de que, claro, você tem um processo interno aqui no Brasil, em que você tem um aliado muito forte do Netanyahu, que também é líder da oposição, e aí vai ficar usando isso para bater no Lula, né? Mas não vai gerar, na minha avaliação sincera, isso não vai gerar um impacto maior para a diplomacia, e essa resposta do chanceler é um exemplo claro. Isso aqui é o horror para a diplomacia global. O pessoal olha isso e fala, o cara está descompensado. Ah, mas o Holocausto foi uma coisa terrível. Lógico, foi um dos piores crimes contra a humanidade, como a escravidão, como outros que foram um crime terrível. Só que a resposta totalmente não diplomática, descompensada, voltada para público interno. Só isso já é um presente para a diplomacia brasileira, porque agora, se o pessoal quiser, vai e deixa o cara falando sozinho. Vamos ver se o Brasil vai deixar eles falando sozinho agora e deixa as coisas decantarem e vai para o G20, que é mais importante do que tudo isso, ou simplesmente vai novamente responder a essa resposta exaltada. A gente está vendo aí, não vai rolar uma retratação do governo Lula, pelo menos até o momento, né? Como a gente até já discutiu mais cedo aqui com o ex-chanceler o Celso Laffer, que participou. Ele falou, olha, Lula deveria desatar esse nó, mas quem deve fazer isso é o Mauro Vieira, né? Vamos aguardar, ver se vem alguma resposta. Essa carta divulgada hoje é mais um peso, mas é como você disse, né, Sakamoto, não se espera muito além dele, né, desse embaixador, que tem essa atitude muito próxima a Netanyahu, né, então não esperaria uma outra coisa, mas que foi uma carta dura, foi e começa a circular neste momento. Aliás, o Brasil está participando hoje até do encontro da ONU, né, e há pouco o Brasil se pronunciou nesse evento da ONU que discute a crise e a guerra, né, de Israel contra o Hamas. E nessa fala hoje do Brasil lá, o Brasil voltou a falar sobre a necessidade da ajuda humanitária na região da faixa de Gaza, sobre as ocupações israelenses em